sobre o fim antes do começo, não é? A ideia é quando será o fim, ou seja, o que é o fim e quando será o fim. Essa é a ideia. Vamos basear aqui no texto de Mateus 24 e 14, que diz assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Mateus 24 e 14. Muito bem. Desde quando o mundo é mundo, irmãos, que o ser humano se preocupa com o seu fim. Por quê? Porque intuitivamente, todo ser humano, ele tem essa ideia dentro dele de que tudo vai ter fim. Né? Tudo vai ter fim. Tudo debaixo do sol praticamente perece, tudo envelhece e tudo termina. Tudo, absolutamente. O que o homem, a partir do próprio homem, né? Ele nasce, como diz, ele cresce, ele se desenvolve, ele multiplica, ele envelhece e ele morre. Então, nessa perspectiva humana de que todo mundo tem essa certeza, então todo mundo chama para si a ideia do fim, do término das coisas. No entanto, irmãos, observe, Deus criou a terra e a própria Bíblia diz que ele criou para sempre. Né? Deus criou algumas coisas que Deus criou para não mais ter fim. Né? A criação de Deus, ele não desiste da sua criação, então por isso o universo vai sempre existir, porque Deus cuida daquilo que ele criou, não é? Nós mesmos, Deus nos criou no sentido que nós também não teremos fim. A alma do homem, ela é imortal, portanto é eterna, não é? A gente sabe que no final essa alma sobe ou essa alma desce, mas vai subir para viver eternamente ou vai descer para viver eternamente, né? E o globo terra também, a Bíblia diz que, né? Então, agora, evidentemente que há coisas que Deus criou, mesmo que para ser para sempre, que o homem estraga, que o homem feia, que o homem prejudica, que o homem complica, né? E um deles é o globo terra. O globo terra, a gente sabe que o globo terra sofre na mão do homem, que não trata bem o globo terra, né? O homem, com suas invencionices, com suas criações e com suas maldades, estão sempre, como se diz, estão sempre prejudicando aquilo que Deus criou. Lamentável. Mas olha só, no capítulo 24 de Mateus, diz que o evangelho será pregado a todo mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Agora, a pergunta que é, fim de quê? Porque de que fim está falando? Isso é importante. A gente vai descobrir isso no primeiro versículo, praticamente, do 24 de Mateus, né? Quando os discípulos perguntam ao Senhor Jesus qual seria o sinal da sua volta e na consumação dos séculos. Né? Algumas Bíblias, já expliquei isso para os irmãos, algumas vezes na igreja, né, que há traduções que fala em fim de mundo. Né? No versículo 3 de 24, Mateus diz, quando é que isso vai acontecer? Quando é o quê? Então está dizendo que Jesus falou alguma coisa que vai acontecer. Eles perguntaram, quando é que isso vai acontecer? O que é que Jesus disse que iria acontecer? Jesus disse que o templo de Jerusalém seria destruído, né? Não ficaria pedra sobre pedra. Quando ele disse isso para os judeus isso é o fim. Se você tirar do judeu a lei, né, a Bíblia, o Antigo Testamento, tirar do judeu os seus sacerdotes, expositores da lei, e tirar o templo, para eles isso é o fim. Porque o povo judeu é conhecido como o povo da religião, o povo religioso, o povo
enquanto os gregos são conhecidos como o povo da filosofia, não é? E da ciência, os judeus são conhecidos como o povo da religião, porque é o povo que testemunha do seu início até o fim a existência de um Deus, né? O povo de Israel foi uma nação criada por Deus, né? A partir de dois velhos que não podia ter menino, não é? Então, muito bem. Então, Jesus, o templo ia ser destruído, eles entendiam que o templo destruído seria o fim das coisas aqui na Terra, não é? Então, portanto, que quando Jesus diz que quando Jesus fala que depois desses acontecimentos veria o fim, na verdade é a consumação dos séculos. Então, o fim não é fim da Terra. Então, ninguém se preocupe, nenhum irmão fique preocupado com a destruição do globo Terra. Ninguém se fique preocupado porque os Estados Unidos e a Rússia têm bomba atômica e vai terminar um dia explodindo o globo Terra. Isso não vai acontecer. Mesmo se eles pudessem fazer isso, Deus iria intervir, porque ele diz que a Terra dura para sempre. Aí, agora, o que vai acontecer na Terra, nós vamos ver um pouco lá na frente, é que lá na frente os seres humanos vão destruir tanto a Terra que Deus vai ter que renovar esta Terra, né? Quando diz novos céus e nova Terra, ou seja, a velha Terra vai passar, né? O velho céu também, e Deus vai renovar isso aí, né? Mas observe, mas no entanto, porém, quando vai acontecer isso? Quando é que vai acontecer a volta de Cristo? Porque, na verdade, os discípulos estão preocupados com isso. É a consumação dos séculos e a volta de Jesus para reinar. Porque eles esperavam que o Messias, como esperam até hoje, que o Messias venha e livrasse Israel das nações inimigas e reinasse sobre toda a terra. Então, é disso que Jesus está falando. No entanto, para nós que somos cristãos, não é? A gente não espera o final do mundo, a gente espera a volta de Jesus. Não é? Então, esse fim aqui, para nós, significa dizer, quando será a volta de Jesus? Nós não estamos preocupados aqui primeiramente, com o livramento de Israel. Nós estamos preocupados aqui, primeiramente, em Deus consertar o mundo. Nós estamos preocupados com a volta do Senhor Jesus, porque ele criou a igreja, ele subiu e disse que voltaria para esta igreja, não é? Então, veja bem, quando se trata disso, Jesus começa a dar alguns sinais para que vai acontecer antes do fim, né? Ou seja, antes da sua volta, não é? O que é que ele diz? Ele diz lá a Paulo falando sobre isso, lá em 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4, ele diz assim, não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá apostasia e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo, o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Mas João também fala sobre isso. João diz, filhinhos, é já a última hora. E, como ouviste que foi o anticristo, também agora muito se tem feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. 1 de João 2 e 18. E todo espírito, João diz também 4 e 3, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e esse que já agora está no mundo. Então, veja bem, para João e Paulo, a chegada do anticristo é fundamental como um sinal da volta de Jesus. João diz assim, o espírito do anticristo já opera, né? Então, observa, assim como o Espírito Santo sempre operou na Terra antes da chegada de Jesus, o espírito do diabo, o espírito do anticristo, o próprio diabo, já trabalha este mundo para a chegada do anticristo, e que ele vai, a pessoa pela qual ele vai operar, que vai trabalhar para tentar levar o povo à apostasia, para tentar destruir os cristãos, à igreja do Senhor Jesus. E esse espírito do anticristo já opera desde o tempo de Cristo, mas não é o anticristo, é o espírito do anticristo.
Ou seja, o espírito do anticristo significa dizer isso, que o diabo ele já trabalha no mundo espiritual e material, preparando este mundo para a chegada do seu emissor, para a chegada do seu instrumento, que é chamado de anticristo. Né? E Paulo diz que não vai acontecer, para o pessoal de Tessalônica, que Jesus não virá antes que esse anticristo se manifeste. Mas vamos falar disso lá na frente. Agora, quando a gente vai para Jesus, no capítulo 24 de Mateus, ele começa a falar de alguns sinais que precederiam a sua volta, não é? Ele fala, em Mateus, ele diz assim, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Né? Ou seja, Jesus está dizendo que ia aparecer um falso cristianismo na face da terra, onde iria se apresentar muitos indivíduos se dizendo o próprio Cristo, passando por Cristo. Né? Isso já tem acontecido desde os tempos de Jesus, que indivíduos aparecem na terra se dizendo ser o Messias. Né? Nós temos um aqui no Brasil hoje, né, o Henrique Cristo. O Henrique Cristo disse que é o Cristo, né? O filho do Pai. Não é? Veja bem, isso já é o espírito do anticristo, mas não é só isso. Os falsos mestres, os falsos líderes que pregam falso evangelho também já operam debaixo do espírito do anticristo. Nós temos hoje muita gente se dizendo pastor e até igrejas se dizendo cristãs, mas que estão ensinando um evangelho que não é o evangelho que está em Mateus, em Marcos, Lucas e João. Não é? Existem líderes no Brasil ensinando que a Bíblia não é mais a palavra de Deus, ensinando que a Bíblia contém a palavra de Deus. Né? Alguns líderes já dizem que Paulo disse muita coisa que não era de Deus, que muitos ensinamentos de Paulo não é cristianismo. Né? Tem outros que vai nos evangelhos e só servem no evangelho os ensinos morais de Jesus. Não é? Então, tudo isso é o espírito do anticristo. Por quê? Porque Jesus ensinou que toda a Bíblia é a palavra de Deus. Né? Examinais as Escrituras, cuidaste nela a vida eterna, são elas que de mim testificam. Então, para Jesus, toda a Escritura é palavra de Deus. Não é? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Às vezes, vem teologias enganosas entrando na igreja. Tem igrejas e pastores que ensinam que o Antigo Testamento não serve mais para hoje. Como não serve mais para hoje, foi a Bíblia que Jesus usou, foi acerca do Antigo Testamento que Jesus disse que deveríamos examinar, porque ela testifica de Jesus, né, e através dela a gente aprende sobre a vida eterna. Então, são ensinamentos que às vezes entra de maneira muito sutil, de maneira às vezes muito bonita, e que, vez por outra, um líder evangélico e até uma igreja pode absolver. Jesus fala sobre isso, né? Que haveria um falso cristianismo, um falso evangelho sendo pregado. E esse falso evangelho tem que começar dentro da igreja, que é onde se prega o evangelho. Quem é que se interessa por evangelho, ensinar o evangelho, a não ser a igreja. Então, todo cuidado é pouco com o espírito do evangelho, não é? Jesus também falou sobre uma proliferação do mal e da humanidade, né? Aí Jesus fala, certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras, vede que não vos assustei, porque é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Então, observe, guerras, sempre existiu guerra no mundo, mas depois de Jesus Cristo, essas guerras vêm se acentuando. A cada século, o mundo fica mais violento. A cada século, os homens ficam mais assassinos, mais perigosos. Isso é o que tem acontecido durante todo esse tempo. Então, preste bem atenção. Jesus chama isso de princípio das dores. Ou seja, o princípio das dores vem acontecendo desde quando Jesus veio à Terra. Desde quando Jesus veio à Terra, que o mal está se proliferando. Os homens maus também se proliferam. Né? Antigamente, os homens maus se sobressaíam com a espada na mão,
né? A gente vê lá atrás o Gengis Khan, por exemplo. Gengis Khan conquistou uma boa parte do mundo derramando sangue. Gengis Khan é conhecido como o homem que mais matou pessoas com as próprias mãos, né? Os líderes dos Humos, não é? Esse cara, então, antigamente, o que é que acontecia? As nações brigavam, guerreavam por terra e pelos minerais da terra, né? Você vai ver isso em todo o Antigo Testamento. No Antigo Testamento, os filisteus, aqueles caras, sabe qual era o trabalho desses caras? Guerrear. A mulher ficava em casa tomando conta das coisas e os homens saíam para guerrear contra as nações. E o que é que eles faziam? Então, eles não trabalhavam praticamente. Eles viviam de tomar riqueza de outras nações para poder sobreviver e tomar. Ou seja, eles queriam riquezas materiais e queriam o domínio do mundo. Isso era a ideia do mundo antigo. Né? Era assim que se conseguia. Você vai ver nações invadindo nações, né, para tomar a riqueza das nações, e eles entravam nas cidades das nações, dos países, e destruía tudo, matava as pessoas, aí pegava o ouro dessa pessoa, a prata dessa nação, né, e conquistava as cidades, e ali, e com toda a sua riqueza, era assim que funcionava. Não é? Só que hoje mudou mais, hoje não é tanto a guerra armada hoje é só uma ameaça, a guerra hoje ela é psicológica, a guerra hoje é espiritual, não é? Há toda uma guerra, há todo um engenho de guerra contra o evangelho, observa, olha, você não vê na televisão noticiando a martirização dos cristãos, mas todo dia é morto no mundo centenas e centenas de crentes só por causa de Jesus. Mas você escuta essa reportagem? Você não escuta. Você escuta, sabe o quê? Você escuta o cara que matou um leão lá na África. Você viu o mundo aí se escandalizar porque o indivíduo foi lá na África e matou um leão. E todo dia centenas de humanos, centenas de pessoas são martirizadas, centenas de cristãos são mortos por causa de Cristo. Mas por que ninguém noticia isso? Porque não interessa ao espírito do anticristo. O espírito do anticristo não está em todo lugar, está na mídia, está nos jornais, está nas casas, está nos negócios, está na política, está em todo lugar. Não tenha dúvida, ser cristão hoje é ser discriminado. O pessoal fala em discriminação de raça, em discriminação, mesmo a maior discriminação que existe, sempre existiu, é contra cristãos. Para esse povo, cristão não vale nada. Cristão, não é? Você vê aí um indivíduo aí que pegou uma foto de umas pessoas que estavam orando e levantando a mão assim e comparou com aqueles caras que adoravam Hitler. Né? Os irmãos orando de mãos levantadas e o camarada colocou uma foto de lado do nazismo para fazer uma comparação. Então, há todo, irmão, engenho, em todo lugar, o espírito do anticristo está solto e nós, como cristãos, temos que identificar isso. Senão porque se a gente não denunciar isso, se a gente não falar sobre isso, a gente vai fazer com que o espírito do anticristo haja mais solto com liberdade. Infelizmente, irmãos, a gente tapa muitas vezes o ouvido, mas não é só isso, a gente tem que ter cuidado, porque o espírito do anticristo está em todas as camadas sociais. E a gente tem que ter muito cuidado para não se envolver com isso. Se os irmãos notaram até hoje, eu não me envolvo em política, eu não vivo dando opinião sobre política. Por quê, irmãos? Porque eu sei que nisso tudo está o espírito do anticristo. Eu fico olhando, observando, tirando as minhas conclusões. Agora não vou discutir isso com ninguém, brigar com isso com ninguém. Por quê? Porque eu sei que em tudo isso está o espírito do anticristo. Eu não vou, meu irmão, eu sou um cristão e a minha Bíblia é muito clara. Só existem os santos e existem os profanos. Só existem os filhos de Deus e os filhos do diabo. Não adianta. Aquele político, por melhor que seja para você, se ele não for crente, ele é filho do diabo, irmão. Pode ser quem for, eu vou ser muito direto aqui. Se Bolsonaro não for um crente de verdade, ele é um filho do diabo. E não é só isso não, e qualquer político que tem em Brasília. Então eu não vou estar aqui levantando bandeira de seu ninguém, meu irmão. Nem de Bolsonaro, nem de ninguém. Tá entendendo? Eu vou fazer a minha parte como, mas eu não vou estar defendendo, não, senhor. Eu não sei se Bolsonaro é salvo ou não. Mostraram ele aí com um babalorixá, botando a mão na cabeça dele aí. Um crente não vai permitir isso nunca. Um salve Jesus, não.
Então, mas também não vou julgar. De repente, lá para cá, ele já se converteu, aceitou Jesus, eu não sei da vida dele. Então, o que eu quero dizer para os irmãos é o seguinte: tomem cuidado, porque o espírito do anticristo também está na política. E a gente vê, às vezes, irmãos brigando com o outro, trocando farpas com o outro, indiretas com o outro, por causa de política. Isso não é cristão, irmão, a gente tem que ter cuidado. O espírito do anticristo, que Jesus falou, está em tudo isso aí. Né? Está em tudo isso aí. Fulano está certo, fulano está errado, fulano está errado, fulano está certo. Isso daí é coisa para a justiça. Né? Que os políticos que deverem a justiça, que se vejam com a justiça que tome conta deles. Se eles estão certos ou errados, quem vai dizer é a justiça, não sou eu. Nós temos que ter muito cuidado, irmão, para não ficar se envolvendo nessas coisas, porque o espírito do anticristo está sobre isso. A gente está vendo aí no mundo, com essa pandemia, o espírito do anticristo. Muitos políticos aproveitando para roubar a nação. Não tenha dúvida. Né? Eu vi uma reportagem essa semana, eu não sei se é verdade, eu vi essa reportagem, vou dizer para os irmãos aqui, eu duvido de tudo, eu não sei se de fato é verdade, mas o camarada mostrando um governante aí, com um hospital praticamente pronto, e foi construir outro de lado e abandonou aquele hospital. Não é? Como você vai entender isso? Né? Por que está fazendo isso? Porque está querendo gastar dinheiro sem licitação. Claro que ele está roubando. Agora, isso não é problema meu. Isso é problema da justiça, não é? Outra coisa, eu não vou dizer aqui que é verdade, não. Por que eu não vou dizer que é verdade? Porque quem tem que dizer que isso é verdade ou não é a justiça. Eu não vou brigar com o irmão, nem com o incrédulo por causa disso. Não, agora eu fico observando. Por quê, irmão? Porque tudo isso Jesus já falou. O espírito do anticristo está solto. A gente tem que ter cuidado para viver uma vida piedosa na presença de Deus. A proliferação do mal e da maldade humana não cessa. Olha, irmão, preste bem atenção. Segundo Jesus Cristo, segundo a Bíblia, as coisas só irão piorar. Ninguém se engane com esse mundo, não, irmão. Eu não me engano. Eu sou honesto, dizer aos irmãos. Quando chega o tempo de eleição, eu observo cada candidato, eu observo as suas propostas e eu voto naquela que é melhor. Eu não voto nem em partido, eu não voto em ninguém que é do partido A ou partido B. Eu voto na pessoa, porque eu vou estudar essa pessoa, como é que foi a vida dessa pessoa pregressa, se ele, como na vida política, ele roubou, se ele é ficha suja, e se a proposta dele é boa. E voto. Agora, observe, depois que eu voto, eu fiscalizo esse indivíduo. Eu entro em contato com deputados e senadores, viu, irmãos? Eu mando para os e-mails dele, para o deles, a minha opinião, que é a minha parte. Agora eu não vou brigar com eles por causa de ninguém, senão eu vou terminar se envolvendo no espírito do anticristo. Eu não vou me indispor com um colega pastor, porque ele é de partido tal, e eu não concordo, porque ele apoia político tal, eu não vou fazer isso. Isso daí, irmão, é você contribuir para o espírito do anticristo, o espírito da confusão. Eu tenho a obrigação de manter a paz com todos, até com aqueles que não gostam de mim. Meu problema é não gostar. Se alguém não gosta de mim, não é problema meu. Agora, eu não posso ficar com raiva de Marcos. Se Marcos ficou com raiva de mim, problema é seu. Não é meu, né? Mas Marcos já está me oferecendo algo, porque ele é meu amigo, é claro. Então, irmãos, o que é que acontece? A gente tem que ter muito cuidado para fazer o que a Bíblia diz, buscar santificação e manter a paz com todos. Pois muito bem, Jesus disse isso, que o mundo vai piorar, que a coisa vai complicar, mas não é só isso. Jesus falou também que haverá terremotos, maremotos, não é? A terra vai sofrer por causa do homem mau. Olha, irmão, terremotos, maremotos, é tudo resposta da terra pelo sofrimento, é a terra gemendo por causa da maldade dos homens, daqueles que exploram a terra por causa da sua ganância, não é? A gente não tem dúvida disso, né? Então, muito bem, Jesus fala dessa questão dos princípios das dores, né? Aí depois, Jesus vai falar das dores propriamente dito, né? Jesus diz que vai haver ódio, perseguição e martirização generalizada dos cristãos, né? Aí Jesus fala, de fato, do que vai acontecer, de pior que possa acontecer nesse mundo. Ele diz assim, então vocês, meus filhos, meus servos, serão atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Olha, observe, eu falei para os irmãos aqui que tem países onde os crentes estão sendo mortos por causa do evangelho. Mas isso não está em todo mundo. Mas observe o que eu vou falar para os irmãos aqui. Preste atenção. Isso vai acontecer no Brasil também.
Jesus disse que isso vai acontecer em todo mundo. Ou seja, irmão, o espírito do anticristo, através da sua maldade, vai chegar no mundo de tal maneira que um dia no Brasil será proibido pregar o evangelho. Viu? Não é só no Brasil, não. É em todo o mundo. E o que é que vai acontecer? Os crentes não vão parar de pregar o evangelho. Serão o quê? Serão presos, serão torturados e serão mortos. Aí a gente vai saber quem é crente de verdade. Os irmãos que ficam querendo sair da igreja por qualquer besteira, os irmãos que ficam com raiva do outro por qualquer bobagem, os irmãos que, em vez de orar pela igreja, ficam falando mal da igreja. Eu me imagino uma situação dessa. Que se eles continuarão crentes. Porque mesmo a Bíblia dizendo, amei uns aos outros, não fale um do outro, vai resolver seu problema com o outro. Tem irmãos que ficam por trás falando dos outros, tem irmãos que ficam com raiva do irmão por qualquer coisa. Aí eu imagino esses irmãos se quando o evangelho, quando começar a martirização no mundo, que o camarada vai ser morto, ou se o cara disser, eu sou de Jesus, eu quero seguir Jesus, eu não nego Jesus, vai ser preso, vai ser torturado e morto. Vai não, meu irmão, desculpe eu dizer, mas esses irmãos, por qualquer coisa, quer deixar a igreja, por qualquer coisa, fica com raiva do pastor, com qualquer coisa, com raiva dos oficiais, por qualquer coisa, com raiva do outro. Quando a vida dele estiver em risco por causa de Cristo, você acha que esse irmão vai continuar fiel? Eu acho difícil. Eu acho muito difícil. Mas não vou também julgar. Deus é que sabe o coração de cada um e a graça Deus pode dar para que a pessoa suporte. Mas vai chegar isso, viu, meu irmão? Preste bem atenção. Isso é chamado as dores. No princípio das dores, nós já estamos vivendo. Às vezes o povo diz, eita, rapaz, sabe o que aconteceu? Um grande sinal do céu. Jesus está bem pertinho. Não, mas isso é o sinal, isso é o princípio das dores. Eita, houve um maremoto, houve um tsunami e acabou o continente. Jesus está voltando. Ainda não, meu irmão, isso é o princípio das dores. Quando chegar as dores propriamente dito, aí é isso que Jesus está dizendo. Né? Sereis atribulados, vos matarão. Aí ele diz, ó, neste tempo, muitos vão de se escandalizar. O que é se escandalizar, irmão? É começar a voltar atrás daquilo que cria. Se escandalizar é dizer, Deus não pode permitir isso acontecer. Como é que Deus deixa isso acontecer? Eu preguei que não ia acontecer isso. Vai se escandalizar. E diz assim, ó, vai trair uns aos outros, né? Vão se levantar, muitos falsos profetas enganarão a muito. No tempo do cativeiro babilônico, falsos profetas se levantaram dizendo, olha, vai passar já. Jeremias disse, vai demorar 70 anos. E os falsos profetas, não, isso é mentira de Jeremias, daqui a pouco vai resolver, vai acabar o cativeiro babilônico. E como Deus tinha falado para Jeremias, o cativeiro demorou 70 anos, não é? Durante esse tempo, vai muita gente se levantar, falsos profetas, vai dizer, não tem nada não, né? Deixa de bobagem, você negue Jesus com a boca, o que vale é o coração, e aí por aí vai, né? Como a gente já tem muitos falsos profetas hoje. Agora, observe, o maior sinal da volta de Jesus, né, não tenha dúvida, é o que Jesus Cristo disse em Mateus 24:14, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo. Olha, irmão, preste atenção, o evangelho vai ser pregado em todo o mundo. Ainda existe muitas tribos na Amazonas que não conhecem Jesus, mas o evangelho vai chegar lá. Por isso mesmo, irmãos, existem algumas doutrinas que entram na igreja e que a gente acha bonito e bom. Uma delas é que a volta de Jesus é iminente, que Jesus pode voltar agora. Infelizmente, irmão, não é verdade. Por que não é verdade? Porque Jesus condicionou a sua volta à pregação do evangelho em todo mundo. Iminente é aquilo que pode acontecer agora, já. Se Jesus disse que primeiro o evangelho vai ter que ser pregado a toda criatura, ele não vai voltar antes que o evangelho seja pregado a toda criatura, é claro. Ora, se a igreja está na terra e ele deu a missão da igreja para que a igreja pregue o evangelho a toda criatura, por que ele viria buscar essa igreja se ela não cumpriu o seu papel ainda, de levar o evangelho a toda criatura, aos quatro cantos da terra? Então, irmão, a missão da igreja de levar o evangelho a toda a terra, essa daí será o sinal, esse é o sinal mais importante
da volta de Jesus Cristo. Né? Provavelmente, isso só vai acontecer totalmente durante a grande tribulação. Por quê? Porque, preste bem atenção nisso aqui, também é outro ensinamento que entrou na igreja, irmãos, que não condiz com o que com que a Bíblia diz. Né? A maioria dos nossos pastores e de nossas igrejas ensina que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Né? Paulo diz o contrário. Paulo chega e diz assim, ó, a igreja de Tessalônica estava pensando que Jesus vinha a qualquer momento. Tinha até irmãos que deixou de trabalhar. É tanto que Paulo disse, quem não quiser trabalhar também não coma. Não é? Porque tem irmão que disse, não quer saber da coisa, Jesus está voltando, está bem pertinho, eu não vou mais nem trabalhar, o dinheiro que eu tenho aqui na poupança, né, dá para eu comer até durante 10 anos aí, antes de 10 anos Jesus volta. Eu estou dando aqui uma ilustração, daquele tempo não tinha poupança, viu? Eu estou fazendo de conta que a gente está naquele tempo. Mas aí Paulo chega e diz, não é assim não. Quem não quiser trabalhar, também não coma, não é? Então os irmãozinhos que tinham preguiça de trabalhar, aí acharam bom demais essa doutrina. Não vou, vai trabalhar para quê? Se Jesus está voltando. Não é assim. Aí Paulo diz o que vai acontecer antes de Jesus voltar. Ele diz assim, ó, antes daquele dia, ou seja, da volta de Jesus, haverá apostasia. E quando é que vai haver apostasia? Quando Jesus Cristo disse que vai vir as dores e os crentes vão se escandalizar, vão trair um ao outro, ou seja, vão negar a fé. Isso é apostasia. O que é apostasia? Apostasia é você negar uma fé, trocar sua fé por outra. Né? Apostasia é você mudar de rumo da fé. Por exemplo, é você hoje crer que Jesus Cristo é o único Salvador e amanhã você crê em reencarnação, você apostatou. É você crer que Jesus, que a Bíblia é a única palavra de Deus, mas amanhã você diz, não é a Bíblia que é a palavra de Deus, é o Alcorão, você apostatou da fé. Isso vai acontecer. Agora, vai acontecer de maneira muito grande, generalizada em todo mundo. No Brasil não está acontecendo isso. Né? Nos países ditos cristãos, não está acontecendo isso. Mas vai acontecer. Quando vir as dores que Jesus fala, que os crentes vão ser mortos, vai haver apostasia. Então, Paulo diz aqui, ó, antes de Jesus voltar, vai haver apostasia. Não tenha dúvida. É o que ele explica em 2 Tessalonicenses, né? Então, veja bem, ele diz, não que ninguém vos engane, virá apostasia, e então será revelado o filho do pecado, o homem do pecado, o filho da perdição, ou seja, vai ser revelado a nós, irmãos, o homem do pecado, o filho da perdição. O que é ser revelado? É ser mostrado, é você ver. Então, a igreja vai ver o homem do pecado, o filho da perdição. Como é que eu posso ensinar para a minha igreja que antes do anticristo chegar, Jesus vai arrebatar a igreja, se Paulo disse que a igreja vai ver o homem do pecado, o filho da perdição? Não, é durante exatamente a estadia do anticristo, que vai ser durante 7 anos, que vai acontecer aquilo que Jesus falou, as dores, e que vai acontecer a perseguição generalizada no mundo todo, onde vai haver uma apostasia generalizada. Né? Isso aí é exatamente o que Paulo falou para a igreja. Né? Então, meus irmãos amados, continuando. Então, a igreja, a missão da igreja, irmão, ela é fundamental para a volta de Jesus. Se a igreja de Cristo hoje, no mundo todo, levar seu evangelho para os 4 cantos da terra, Jesus voltaria amanhã. Né? E aí, veja bem, olha que coisa interessante, eu vou terminar o estudo aqui. Pedro fala sobre isso. Pedro diz que a igreja, ela pode apressar a volta de Jesus. Isso está lá em 2 de Pedro, capítulo 3, do verso 10 ao 13, que eu vou passar a ler. Virá, entretanto, como ladrão. Pedro está dizendo que Jesus virá como ladrão. Como é que o ladrão vem? Sem avisar. Né? Sem avisar. Ou seja, Jesus vem no dia. Agora, Pedro está falando aqui do dia, da hora e do minuto e do segundo que ele vem. Não está falando aqui do ano, nem do século. Pedro está dizendo que o dia da volta de Jesus será como a vinda de um ladrão, ou seja, sem avisar que vai ser aquele dia. Então, olha, virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor. Então, ninguém pode marcar a volta do Senhor Jesus. Muitos pastores que interpretaram errado a Bíblia marcaram a volta de Jesus. Infelizmente, nós tivemos até um pastor congregacional aqui em Campina Grande que marcou a volta de Jesus.
Os crentes que não examinam o que o pastor ensina, e às vezes o pastor ensina besteira, e esse ensinou a besteira, acreditaram no pastor, muitos venderam suas casas, pediram as contas do emprego, para pegar... Não é? Gastaram do jeito que podia, compraram aquilo que sempre tiveram desejo, mas que não tinha condições. E no dia, meu irmão, no dia que o pastor marcou, meu irmão, não teve nenhum sinal no céu. Resultado, esse pastor fugiu de lá porque os próprios crentes, veja bem, os próprios crentes queriam pegar ele para matar. Assim é crente, irmão, que não conhece a Bíblia. Está sempre em dois extremos. Uma hora está amando demais e a outra está odiando demais. Uma hora acredita demais e a outra quer matar aquele em quem acreditou. Né? Por isso que crente tem que ser temperante, tem que ter domínio próprio. O crente tem que estar sempre abalizado entre o amor, a justiça, a misericórdia, para não estar nos seus extremos. Né? Todo extremo é perigoso, irmão. A gente tem que ter cuidado com isso. Aí Jesus virá do céu, o dia do Senhor, na qual o céu, olha, os céus passarão com um estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nele existem serão atingidas. Na volta do Senhor Jesus, irmão, será um estrondo muito grande. Ninguém vai conseguir ficar dormindo, né? Esses trovão aí, o mais alto dos trovões que existe é café pequeno, diante do estrondo que vai ter na terra na volta do Senhor Jesus. Ninguém vai conseguir ficar na cama. Vai todo mundo se levantar e observar o que acontece no céu. Por isso que a Bíblia diz que todo olho o verá, né? E ele diz, visto que todas essas coisas vão de ser assim, desfeitas, e devem ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Olha aqui, ó, esperando e apressando a vinda de Deus, do dia de Deus, ou do dia do Senhor, por causa do qual serão incendiados. Aí, irmão, observe, quando Pedro diz que a gente deve apressar a vinda de Jesus, ele está falando de quê? Ele está falando que a gente viva, irmão, conforme a Bíblia e faça o que a Bíblia manda. Observe, irmão, que a igreja na terra, ela tem dois objetivos. O primeiro objetivo é adorar a Deus em espírito e em verdade. E enquanto ela adora, ela aprende. Enquanto ela adora, ela ama. Enquanto ela adora, ela ensina. Enquanto ela adora, ela proclama. E a segunda coisa é levar o evangelho a todo mundo. Não é? Ou seja, a igreja ela tem que ser uma adoradora, mas também tem que ser uma proclamadora do evangelho. A igreja, irmão, ela se reúne para adorar a Deus, para orar a Deus, para aprender de Deus, para amar uns outros, mas ela tem que sair das quatro paredes para levar o evangelho para quem precisa. Porque se a igreja não levar o evangelho para quem precisa, Jesus não voltará. Não vai ser. Pois não, Marquinhos, diga. Não estou ouvindo, Marcos. Acho que teu microfone está ainda desligado, Marcos. Tá. Está ouvindo agora? Agora eu estou ouvindo. Uma pergunta aqui em Mateus 24, versículo 22, que diz assim: não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Nós sabemos aqui que os escolhidos já é os de Deus, né? E esses ninguém seriam salvos. Seria o quê? Pessoas comuns da tribulação? Como é que é isso aí? Você pode explicar? Pastor, seu microfone está fechado, pastor. Seu microfone está fechado, pastor. Pastor, é só para sugestão, vamos guardar essa pergunta do Marco e deixar para o final, porque como a gente está fazendo gravação, para não quebrar a sequência, então no final o senhor responde essa pergunta. Ok, então, Marco, você segura aí a pergunta para o final. Foi bom José Dilton falar, porque eu já tinha dito nas outras aulas que a gente ia deixar as perguntas para o final. Então, os irmãos que têm pergunta, deixa para o final. Marco, no final você me lembra, tá bom? Se eu esquecer, tá bom, meu irmão? Então, continuando, eu já estou terminando. Então, preste bem atenção, irmão.
a Jesus Cristo, para que Jesus volte, o evangelho vai ter que ser pregado em toda criatura. Aí, às vezes, irmão, preste atenção. A igreja hoje, irmão, a igreja está fazendo isso. Olha, irmão, é triste a gente dizer. Mas tem muitos irmãos, olha, que nem estão fazendo as duas coisas. Tem irmãos que vai para a igreja de mês em mês, tem irmão que só vai para a igreja de domingo em domingo, tem irmãos que negligenciam os cultos. Isso é negligenciar, irmão, a adoração a Deus, a aprendizagem. E imagine evangelizar. A gente marcou, irmão, a evangelização para o sábado. Quantos vieram no sábado evangelizar? Quantos irmãos estão levando para a igreja pessoas para ouvir o evangelho? Gente da sua própria família que está indo para o inferno, que precisa ouvir o evangelho. Os irmãos não, às vezes até negligenciam isso. É engraçado como a gente pega nossos carros, às vezes, e vai pegar parentes para levar para aniversário, pega parentes para levar para o shopping, mas a gente não se esforça com nossos carros para levar pessoas e convidar pessoas para levar para o culto para escutar o evangelho, e às vezes até a começar dos nossos parentes que estão indo para o inferno. E quando a igreja, a gente diz, irmão, vamos evangelizar o bairro. Quantos irmãos estão preocupados com isso? Sabe o que significa dizer isso, irmão? Nós estamos atrasando a volta de Jesus. Sabe o que significa dizer isso? Todos nós vamos morrer, porque não precisaríamos. Porque se a gente adiantasse a evangelização, se a igreja evangelizasse o mundo todo agora, ninguém ia morrer, ia ser todo mundo arrebatado. Olha a bênção. Porque quando Deus nos dá uma obrigação, irmão, e a gente cumpre, Deus também nos beneficia com a bênção, porque nós fomos obedientes. A igreja, ó, que vai evangelizar o mundo todo, Deus vai abençoar para que eles sejam arrebatados. Não é? Então, observe, irmão, terminando aqui, pense nisso, meu irmão. Pense nisso, que todas as vezes que você negligencia o culto, todas as vezes que você deixa de vir para o culto para fazer qualquer outra coisa, que você negligencia e não precisaria negligenciar, e também a evangelização, você está contribuindo para que a volta de Jesus seja atrasada. Mas se você é um crente piedoso, comprometido com a obra de Deus, você não perde culto por qualquer coisa, você não troca um culto por besteira, você não deixa de ir para o culto para ficar em casa sem fazer nada, você não deixa de participar do culto para estar participando de outra bobagem qualquer, você não deixa de participar do culto para ficar vendo novela, ou vendo filme, ou coisa desse tipo, para ficar batendo papo, para ficar fuxicando. Se você é um crente que não perde o culto por nada, você já está cumprindo sua primeira parte, que é a parte de adorar a Deus em espírito e em verdade. Mas se você é um crente que está preocupado com a salvação dos seus parentes, fala de Jesus para ele, presenteia com a Bíblia, dá uma literatura, convida a vir para a igreja, vai buscar para vir para a igreja, participa da evangelização, ama falar de Jesus para as pessoas, você é um crente que está apressando a volta de Jesus. Então, meus irmãos, terminando aqui, que a gente entenda o seguinte, em síntese, Jesus vai voltar. E quando ele voltar, vai ser o fim da consumação dos séculos. E quando é que ele vai voltar? Ele só vai voltar, irmão, quando o evangelho for pregado nos 4 cantos da terra. Enquanto na Amazonas nós tivermos lá tribos de índios, que Jesus não chegou lá, Jesus não vai voltar. Porque João disse, João olhou lá no futuro, Deus mostrou, Jesus revelou o futuro eterno para João. E João viu no trono de Deus gente de todo povo, raça, tribos e nações. Se existe no trono de Deus, se João viu gente de toda raça, povos, tribos e nações, e João viu isso, veja bem, antes mesmo, bem pertinho de Jesus voltar, significa dizer que o evangelho chegou em toda raça, povo, tribos e nações, porque onde o evangelho não chega, não há salvação. O crer vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Se a palavra de Deus não chegar numa raça, numa tribo e numa nação, não há possibilidade de salvação. Né? Então, irmãos, esse estudo aqui, meus irmãos, nos desperta a sermos crentes mais compromissados com a obra de Deus, com a nossa igreja. Esse estudo nos desperta a não negligenciarmos culto por qualquer coisa, estudo da Bíblia por qualquer coisa. A gente tem que dar prioridade. Eu lamento dizer o que eu vou dizer agora, mas os irmãos que estão em casa nesse momento, podendo estar na escola bíblica dominical e por falta de prioridade, estão preferindo outra coisa, meu irmão, você está negligenciando a piedade.
Você tá fazendo com que as coisas de Deus sejam segundo lugar para você, o terceiro lugar. Isso é muito complicado. Isso está em volta da sua fidelidade, da sua piedade. E as bênçãos de Deus para a sua vida. Eu não estou julgando aqui, os irmãos entendem em nome de Jesus, os irmãos que não estão aqui porque não podem, é diferente. Tem irmãos que não estão na escola bíblica dominical hoje porque nem sabem operar com dispositivo, né? Porque precisa de alguém que vá na sua casa, na casa dele, para poder operar o dispositivo, porque não sabe. Esses irmãos não estão aqui porque não querem, estão porque a circunstância não permite. Não estou falando dos irmãos que estão doentes, ou que estão trabalhando, né, ou que estão fazendo outras coisas que não podia deixar de fazer nessa hora. Mas os irmãos que estão em casa, podendo estar aqui na escola bíblica dominical e não estão, irmãos, a sua preferência não é as coisas de Deus. Fica difícil. Aí esses irmãos lá na frente pedem, oram a Deus e não sabem por que Deus não responde. Mesmo Jesus dizendo, primeiro o reino de Deus, primeiro as coisas de Deus, primeiro a palavra de Deus, primeiro a igreja do Senhor, primeiro aprender de Deus, primeiro orar, primeiro louvar, primeiro estar em comunhão, primeiro aprender, primeiro fazer a obra, primeiro o reino de Deus. Esses irmãos deixam as coisas de Deus por coisas seculares. Né? Então, todos os irmãos que na hora dessa poderiam estar aqui e não estão, então, infelizmente, esses irmãos atrasam a volta de Jesus. Agora, imagine, se esses irmãos estão com dificuldade de aprender, de vir adorar, louvar aqui, imagine evangelizar. É muito difícil. Eu tenho que ser honesto com os irmãos. Os irmãos já sabem, os irmãos já me conhecem, eu não prego pela metade, eu não faço vista grossa, eu não aliso ninguém. Os irmãos que estão, vamos dizer, negligenciando a obra de Deus, não vai esperar de mim dizer que Deus vai lhe abençoar. Não vai, irmão, eu não vou dizer isso. Os irmãos que dão preferência às coisas do mundo do que às coisas de Deus, nunca vão me ouvir dizer, irmão, Deus tem uma bênção para você, Deus vai ouvir suas orações. Não vai. Porque eu não posso mentir para os irmãos. Eu só posso pregar o que a Bíblia ensina. Né? Agora, observe, eu espero em Deus que nós que estamos aqui nos despertemos. E que os irmãos que estão negligenciando também despertem para as coisas de Deus. Dê prioridade às coisas de Deus. Sejam pontuais com as coisas de Deus. Né? Para que Deus nos abençoe. Então, meus irmãos, terminamos aqui, né? Concluindo que o principal sinal da volta de Jesus é exatamente a pregação do evangelho a toda criatura. Deus abençoe. Eu vou começar respondendo à pergunta de Marcos. Olha só, Marcos, esse texto que você falou, né, que Jesus disse assim, que ele vai abreviar o tempo, porque se ele não abreviasse, nenhuma alma se salvaria. Isso está no contexto do evangelho do capítulo 24 de Marcos. Lá Jesus está falando o quê? Jesus está falando que vai vir a grande tribulação, ou seja, vai vir a dor. O princípio das dores é a dor. E nas dores, o que é que vai acontecer? Paulo disse que o anticristo vai se revelar e a igreja vai ver. É evidente, irmão, que esse período em que o mundo todo vai odiar os evangélicos, esse período, Marcos, em que em todo lugar da terra crentes vão ser perseguidos, vão ser presos e vão ser mortos, vai ter que ter alguém por trás que motivou o mundo a fazer isso. Quem é essa pessoa, não ser o anticristo? Ou seja, irmão, o anticristo vai ser uma pessoa muito carismática, o anticristo vai ser uma pessoa inteligentíssima, o anticristo vai ser uma pessoa onde vai dominar o mundo religioso, dominar o mundo político, tudo, o mundo social, ou seja, esse cara vai trazer tudo que o ser humano quer. Ele vai trazer um projeto onde vai dar emprego a todo mundo, onde vai acabar com a fome no mundo, onde vai acabar com as guerras no mundo, vai todo mundo viver em paz. E Jesus disse, quando todos disseram a paz e segurança, virá repentina destruição. Que repentina destruição é essa? É quando o anticristo vai impor agora que quer ser adorado. É que o anticristo vai querer acabar com o cristianismo. Vai criar a religião dele, onde ele vai querer ser adorado. O que é que vai acontecer agora? Os crentes verdadeiros vão se revelar. Os crentes falsos não vão sair das igrejas. Os crentes que estão na igreja a não ser por causa de Deus, por amor a Deus, vai tudo desaparecer. E pior ainda, vão sair falando mal da igreja, colocando irmão contra irmão, vão sair caluniando a igreja, pastor, todo mundo.
E o que vai acontecer? Vai acontecer. Aí Jesus disse, olha, se eu deixar o anticristo passar mais de 7 anos, ele mata todo crente. Não vai ficar um cristão, não vai ficar um salvo na face da terra. Então, essa salvação, Marco, não é eterna. É salvação da perseguição do anticristo. Ou seja, Jesus está dizendo que se a grande tribulação passasse de 7 anos, não ficava um crente vivo na face da terra, que o anticristo e o mundo que ia se revoltar, que ia ficar do lado do anticristo. Por quê? Porque quando a igreja, irmão, disser, nós não aceitamos o número da besta, nós não aceitamos abandonar a Cristo, o mundo todo, o anticristo vai se revoltar. É como ele dissesse, quer dizer que eu trouxe a paz para vocês, emprego para todo mundo. Consegui a paz no mundo e vocês agora estão contra mim. A igreja vai ser vista como uma perseguidora do governo. A igreja vai ser vista como uma perseguidora daquele governo que trouxe tudo de bom que o mundo quer. O mundo todo vai odiar essa igreja. E o mundo todo vai ficar do lado do anticristo. Então, em todo mundo, os crentes serão. Aí Jesus disse, mas isso é só durante 7 anos. Que, na verdade, a perseguição começa com 3 anos e meio. Porque até 3 anos e meio, o anticristo vai ser beleza. Vai ser simpático com todo mundo, dizer que é democrático, que todo mundo tem direito à sua fé. Mas quando ele chegar a 3 anos e meio, ele vai dar a cara dele. Ele vai dizer, não, a religião agora é a minha, vamos acabar com isso. Aí vai ser. Então, durante esses 3 anos e meio, será de desgraça para os cristãos, será de perseguição e de morte, não é? E os falsos cristãos, que brigam por qualquer coisa, que se escandalizam por qualquer coisa, quer deixar a igreja por qualquer coisa, fiquem com raiva do outro crente por qualquer coisa, fala do pastor da igreja por qualquer coisa, esses crentes, irmão, vão desaparecer da igreja. Porque o crente de verdade, irmão, está na igreja para adorar a Deus. E os irmãos que encrencam com ele, ele perdoa, pede perdão. Ele quer manter a paz e a santidade. Então, no tempo do anticristo, os falsos crentes desaparecem da igreja. Só vai ficar os salvos de verdade, que querem a santificação e a paz. Esses serão perseguidos. Aí Jesus diz, se prolongasse esse tempo, então nenhuma alma se salvaria, ou seja, todo salvo seria morto pelo anticristo. Jesus intervém. No final, com 7 anos, Jesus intervém, né? Porque ele disse que a igreja não pode desaparecer da terra. Então ele intervem. E é quando Jesus vem. Agora, provavelmente, há lugares na terra que só serão alcançados com o evangelho durante esse período. Por quê? Talvez, meus irmãos, a gente tem aí no Amazonas um monte de tribo que não conhece Jesus. Talvez algumas tribos só vão conhecer Jesus durante a grande tribulação. Por quê? Porque crentes fugindo da perseguição do anticristo vai lá para o Amazonas e termina levando o evangelho para lá. Quando o evangelho for alcançado em toda a terra, que provavelmente só vai acontecer no finalzinho da grande tribulação, Jesus Cristo vem e arrebata a igreja. Amém. Mais alguma pergunta? Pastor. Eu não sei, Marcos, se eu consegui responder a sua pergunta. Pastor. Diga, Alexandre. Isso que o senhor falou que isso é os princípios das dores, né? As dores propriamente ditas ainda não vai ainda. Eu queria saber do senhor quando foi que começou o princípio das dores? Boa pergunta. Quando o princípio das dores, Alexandre, começará quando o anticristo exigir. Por quê? Olha, porque o princípio das dores começa... Você quer saber quando é que começam as dores ou quando começou o princípio das dores? Não, os princípios das dores, quando começou os princípios, porque as dores ainda vai começar, né? Observe, preste bem atenção. Como é que você descobre quando começou o princípio das dores? Quando você observa os sinais que Jesus deu. Terremoto, maremoto, nação contra nação, pai contra filho, filho contra pais. Isso existe desde Jesus para cá. Então, desde Jesus, por exemplo, João diz assim, filhinhos, estamos na última hora. Né? Então, o que é a última hora para João? Nós vamos vir por causa disso, Jesus está vindo agora. Não, porque a Bíblia, Deus trabalha com 2 horas. A primeira hora e a última hora. A primeira hora já aconteceu, que é a hora do Antigo Testamento. Foi a hora dos sacerdotes, a hora dos profetas do Antigo Testamento. Até Jesus é a primeira hora. De Jesus para cá é a última hora. Então, nós estamos vivendo a última hora.
certo? Nessa última hora, tem os princípios das dores que Jesus Cristo disse. Quais são os princípios das dores? Maremoto, terremoto, rumores de indignação contra a nação. Isso está acontecendo desde quando Jesus subiu à terra. Mas observe, todo século, essas coisas aumentam. Por exemplo, o século que nós tivemos da história até hoje foi o século passado, onde houve 2 guerras mundiais. Nunca tinha acontecido 2 guerras mundiais no mesmo século. Aconteceu o século passado. Então, o século passado foi o século mais violento que já houve durante a Terra. Mas observe, nós estamos vivendo agora outro tipo de guerra que é muito pior do que as guerras mundiais, que é uma guerra chamada de terrorismo, né? Onde tem uma ameaça de terrorismo, onde você vai ver a Europa. A Europa já está passando por isso. Os países da Europa estão sendo invadidos pelos muçulmanos. E os muçulmanos estão impondo lá suas leis. A França hoje vive um caos social. Porque tem muitos muçulmanos lá e eles estão mudando até as leis da França. Tem hora que eles tomam a rua toda e impedem o povo transitar. E por aí vai, né? Então é muito complicado. Então, nós estamos vivendo, o princípio das dores estão desde Jesus. Agora, as dores começarão quando o anticristo chegar. É verdade. Alexandre, eu não sei se eu consegui lhe responder. Conseguiu, pastor. Valeu. Beleza. Mais uma pergunta? Bom, irmãos, se nós não temos mais perguntas, então nós vamos encerrar agora, tá bom? A escola dominical, e vamos dar 2 minutos para a gente iniciar a nossa Assembleia de Membros. Eu quero pedir aos irmãos que não saiam, vamos participar da Assembleia de Membros. Não vai demorar, viu? É pouca coisa hoje, é só relatório, não vai ser, eu acredito que dentro de 15 minutos, no máximo, eu vou botar extrapolando 30 minutos, a gente termina a Assembleia de Membros, tá? Então, vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai querido e santo e amado, obrigado por todas as coisas, Pai amado e santo e querido, obrigado pelo teu amor, pela tua graça, pela tua bondade, ó Pai querido, que tua palavra, ó Deus, fale em nossos corações, que possamos ser cristãos, ó Deus, comprometidos com a tua palavra, que dê prioridade à tua palavra, ao teu trabalho, né? E que evangelize esse mundo para que o Senhor, para que assim a gente aprecie a tua vida. Pai querido, nos ajuda, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmão Adenora está na área.